Vamos lá. Então a gente vai continuar. O que a gente falou sobre segurança, vocês tinham visto a RFC 2196, que falava sobre o projeto de segurança, e um dos primeiros trabalhos que a gente vai fazer aqui, na primeira parte do curso, é gerar software seguro. Tá? Então, eu acho que isso vai ser um bom trabalho da primeira parte. Vocês vão ter que gerar para mim um plano de segurança, de acordo com a RFC 2196, e vão gerar software seguro a partir de algum problema que a gente tenha aqui no PPGI. Tá? Porque o PPGI é o programa de pós-graduação do trabalho. Esse slide foi feito por mim, então não adianta o cara botar que foi agradecido por mim. Já viu isso, Vitor? Teu colega chinês safado? Ele copa o meu... com certeza. Ele rouba o meu slide e ainda coloca como agradecimento ao Cláudio. É óbvio, o slide é meu. Você choque, você deu o slide. Aí ele pega a introdução, né? Mantém os slides que eu já mostrei para vocês na aula passada. Aí fala do OWASP, né? Então, já surgiram ao longo dos anos diversas organizações querendo padronizar a segurança. Tá? Diversos órgãos que buscavam gerar e produzir ferramentas para padronização de segurança. A OWASP foi uma das primeiras organizações a surgir e eles até hoje são bastante ativos. Então, quais são os padrões da OWASP que a gente quer fazer? O OWASP vem de Open Web Application Security Project. Eles têm uma série de ferramentas, inclusive uma ISO Linux, um sistema operacional pronto para trabalhar. Claro, por que a gente não está usando o live CD do OWASP? A gente pode, mas não vê tudo que eu vou ver que eu quero ver na disciplina. Então, e porque é focado em aplicações web. Quando a OWASP surgiu, isso fazia sentido. A OWASP tem mais de 15 anos. 15 anos atrás, vocês não usavam celular da mesma. 15 anos atrás, não, parte de vocês tinha 4, 5 anos de idade. Então assim, mas há 15 anos atrás, a gente... tava vendo Cavaleiro do Zodíaco na TV. Não tinha mais. Não tinha mais. Tô ficando coroa. Né? Então assim, mas a gente não usava o celular dessa forma. Hoje a web a computação mobile já é responsável pela maior parte do tráfego. Inclusive, especula-se que a maior parte do tráfego não venha originado do browser do teu celular, mas de aplicações. Então isso muda muito o cenário, eu acho que não foi pensado nisso. Mas tem muitas dessas coisas, né? Eu não listei aqui as 10 aplicações do último ano da OWASP. Nessa apresentação, se o Xiao não mudou nada, né? Estão listados os últimos... A culpa ainda não é sua, Vitor. Mas eu vou arrancar o código que eles têm do aviso. Não, o que me incomoda, Vitor, não é nem ele ter mudado. É que ele mudou na minha cópia. Ele não teve a dignidade de fazer um copy do slide, entendeu? Não compartilho mais nada com ninguém. Com ninguém. Bom. Está melhor do que do jeito sem ficar. Sumiu esta semana do computador. Esse é um dos motivos porque eu reprovei alguém em monitoria, entendeu? Mas também compartilhou com ele sobre edição. Não, cara, se ele quisesse melhorar alguma coisa, se ele achasse um erro, é pra isso que eu compartilhei. Você está escrevendo? Ok, justo. Vamos lá. Vamos lá. Ele achou ruim ali uma melhoria que estava com o seu nome em vez do nome dele. Vamos lá, vamos seguir esse negócio. Então, assim, o que é segurança de aplicações web? Não é segurança de redes, né? É proteger o código da aplicação, as bibliotecas, o back-end e as aplicações e servidores web. Ou seja, eu não estou vendo segurança como um todo. Eu não estou trabalhando aqui da segurança da tua rede, não estou falando de firewall, não estou falando nada disso. Estou falando de tudo que é relacionado à aplicação web. Então, se você tem um curso de desenvolvimento, né, a primeira coisa que vocês como desenvolvedores vão ter que se preocupar é em proteger a aplicação de vocês. Tá? Então esse é um dos aspectos de segurança. O nosso curso não é segurança de rede, é segurança da informação. Onde a gente vai atacar cada um dos padrões do OWASP. E esses padrões, esses ataques da OWASP, a gente vai se preocupar em ter contramedidas. E é por isso que eu digo que a gente precisa de mais cursos de rede, que é uma disciplina muito grande que não cabe num curso só. Tá? Então eu vou criar, da mesma forma que eu tenho IoT e rede sem fio, eu vou criar segurança 1 e segurança ofensiva para o próximo período. Estou pensando. Tá?
Estou pensando, porque período que vem eu tenho que dar matéria obrigatória. E não vou dar 3 disciplinas de graduação. Já fiz isso um período e eu não tenho garganta para isso tudo. Difícil, gente. Então, a segurança de rede normalmente ignora o tráfego HTTP. Né? Firewalls, SSL, Intrusion Detection Systems, o hardening de sistemas operacionais, o hardening de database. Inclusive, um projeto final muito legal que a gente participou aqui foi a gente fazendo o hardening do Ciber. Né? Que foi com 2 meninos, um deles hoje trabalha na Austrália, também acho que como desenvolvedor, mas era essa percepção de segurança do ponto de vista do desenvolvedor. Agora eu pergunto para vocês o seguinte, quando vocês aprenderam a programar em Comp 1, como é que foi essa experiência? A do Vitor foi maravilhosa, o professor dele era irado. Eu peguei uma matinha. Pegou uma matinha. Não cite nomes porque está sendo gravado. Não é que não. O do Vitor pode dizer que fui eu mesmo, então assim, né, pro bem e pro mal, assim, se qualquer coisa a culpa é minha. Mas ele programa direitinho. De física não sabe nada, mas programar sabe direitinho. Relaxa, eu também não sei. Não posso negar, né? Mas física 1 eu aprendi. Na quarta, mentira. Vamos seguir o barco aqui, né? Acho que isso começa a ficar ruim. Então, o seu código é parte da segurança. Ele não... Chinês safado você. Ih, rapaz! Cara, agora assim, o Vitor não só não sabe nada sobre física, como também não sabe nada de amizade, né? Cara, você editou a cópia, a minha cópia, eu compartilhei contigo. Não, eu criei uma na minha parte de direito. Por quê? Gostei. Some daqui antes que eu te mate, vai. Cara, mas agora o Vitor perde meio ponto pela papagaiada. Caraca. Vê se você recupera minhas transparências originais, Charles. Pode fazer pé pra história, cara. Eu sei, cara, mas pelo ele que fez, ele que conserte. Então melhor não. Né? Então vamos lá. Como é a arquitetura da tua rede? A gente viu lá no capítulo 1 como é que a segurança, como é aquela questão do back-end. Vocês lembram o capítulo 1 do Curioso, né? Silêncio constrangedor. Sim, professor. Tá gravando. Vamos lá, pessoal. 2 vezes. Tá. Eu gostaria de dizer. Então assim, eu tenho a camada de aplicação, onde vai ficar o código da nossa aplicação HTTP. Quando eu estou falando do servidor web, eu estou lidando com a aplicação HTTP. Cláudio, mas eu fiz um protocolo de transporte. Então não está aqui, né? Pelo amor de Deus. Ah, fiz. Eu hoje em dia programo para o roteador Cisco. O roteador Cisco tem APIs próprias para você programar para eles. A Cisco possibilita esse tipo de coisa. Então não está aqui. Está aqui embaixo nessa tua infraestrutura. Então o que a gente está preocupado hoje é pensar essa preocupação aqui que eu acho do trabalho. Tá? Cláudio, mas isso não é suficiente. Claramente não é suficiente. Tá? Mas a gente viu na aula passada, né, que existe uma proporção. Para cada 100 desenvolvedores, um tem que estar especializado em segurança. Se preocupar em segurança. Em grandes organizações isso é muito difícil. Né? E não é só uma decisão de uma equipe de software. Essa é uma decisão estratégica da empresa. Eu conheço pouquíssimas empresas que têm essa preocupação. O cara de rede é o cara de segurança, aí o cara de rede entende dessa segurança a esse nível aqui e não entende a segurança a nível de software. Hoje, segurança é um requisito não profissional de qualquer aplicação séria. Cláudio, mas quando eu fiz Comp 1, eu só programei estruturado. E era aplicação modo texto. Os nossos cursos, o que eu vou dizer é muito grave, é muito sério, mas os nossos cursos de computação não ensinam vocês a programar. Vocês não saem desenvolvendo de um curso de Comp 1. Você pode sair com um fundamento muito básico. Você pode sair com um bom fundamento que vai permitir você trabalhar depois. Mas hoje é um curso de programação e não um curso de desenvolvimento. E eu hoje tenho muita dificuldade de ver, e não é uma crítica ao FRJ não, tá, gente? É uma crítica aos cursos de graduação, aos currículos de graduação de forma em geral. É muito difícil você ver um desenvolvedor saindo de uma graduação. Isso é muito difícil. Isso é uma coisa muito negativa. Stanford trabalha hoje nisso, o curso de Comp 1 no Stanford, ele é dado com JavaScript. JavaScript é uma linguagem maneira. Não é, né? É legal programar em JavaScript, aparece lá o negócio lá na tela, os HTML e CSS aparecem.
O JavaScript é meio safado, né? O JavaScript é uma palavra meio uma coxambrada. Mas o que o JavaScript te dá? Que é extremamente poderoso. Qualquer um com um browser já tem um interpretador JavaScript pronto. Qualquer um com um browser já tem na primeira aula uma aplicação com interface gráfica. Isso é muito potente. Qualquer um com um browser e sabendo o que é uma Progressive Web App já consegue começar a gerar em tempo real, no primeiro curso Comp 1, algo que pessoas podem trabalhar. Isso é uma coisa muito poderosa do JavaScript. Claro, de você, eu sou fã de Python, amo Python. Acho uma linguagem fantástica por diversos motivos. Mas eu acho que vocês devem começar a procurar a linguagem que vocês vão gostar de trabalhar. Eu sou Python, daqui a 10 anos Python é que nem Fortran, né? Um negócio totalmente obsoleto, né? Cláudio, você manja de Go? Ainda não. E de R? De R eu manjo. Acho R muito maneiro. Totalmente não intuitivo, totalmente contra tudo que vocês aprenderam nos cursos de computação. Mas é muito legal. Faz uns gráficos lindos. Mas como é que vai ser essas aplicações? Como é que é a arquitetura disso aqui? Isso aqui é muito diferente. Então, só que não basta a gente saber fazer coisa web, gráfico. Primeiro que a gente tem que se preocupar com coisas mais simples. Programar orientado a testes. Quantos de vocês aqui já aprenderam a programar testes unitários? Participaram de um projeto com testes unitários desde o começo? Projeto teste, eu vou fazer uma... Disciplina. Tinha uma professora do ECC que dava. Ana Maria é maravilhosa, amo ela. E ele tive também um projeto que está no grupo dele, em engenharia de software, 10, só que eu fiquei na parte de teste. Mas o projeto foi pensado a partir dos testes? Não. Você fez o teste depois que o software já existia? Isso, mas o Weller, ele falou no final do curso, acho que falando na matéria dele, Era o Weber e o Jorge. Luiz Felipe. Hã? Weber e o Luiz Felipe. Luiz Felipe. Quem é Luiz Felipe? Um aluno de doutorado do Weber. Tá. Aí Não, isso é normal. A gente precisa ensinar o cara da aula. Aí o Weller, ele, depois quando ele assumiu as aulas de segunda, ele começou, a primeira coisa que ele começou a falar sobre teste, falou, a primeira coisa que tem que aprender é teste, e já é para fazer teste junto desde o início. Na verdade, você começa o desenvolvimento a partir dos testes. Sim. E aí, como é que funciona isso? Eu criei um arcabouço para o IBGE que a gente pode aplicar aqui na FJ em qualquer projeto. Primeiro que você pega um projeto, você faz um projeto de segurança. Faz um projeto de segurança, cria um escopo de teste. Cria um escopo de teste e aí você começa a desenvolver o seu software. Não adianta, a gente não precisa de um programa estruturado. Programar estruturado é muito legal, gente. Eu programei estruturado a minha vida toda. Eu tenho, inclusive, um colega meu que é brilhante, que ele, até bem pouco tempo, achava que programação orientada a objeto era... Até bem pouco tempo, uns 2, 3 anos atrás, achava que programação orientada a objeto era frescura, desnecessário. Enfim. Então, e daí? Vamos refletir. Quão provável é um ataque à aplicação web? Na verdade, o tipo de ataque mais comum. É fácil de explorar, sem qualquer ferramenta especial ou conhecimento específico. Tem baixa chance de ser detectado. E eu tenho centenas de milhares de desenvolvedores, mas eu tenho pouquíssimos analistas de segurança. Qualquer candango faz um curso na Udemy e gera uma aplicação web. Se é uma boa aplicação web, se é uma aplicação web que vai fazer sucesso, se é bem escrito, tanto faz. E eu vou dizer uma coisa para vocês, que com vocês alunos de computação, isso é muito difícil vocês enxergarem, ninguém se importa. Ninguém se importa se a aplicação é boa ou ruim. O teu cliente quer ver software funcionando. Sabe qual é o bom software? Aquele que é entregue. Aquele que funciona. Aquele que resolve o paradigma do cliente. Só que isso abre toda uma questão, todo um pressuposto, toda uma dificuldade do ponto de vista de segurança. Isso é uma coisa um pouco problemática. E as consequências é que a segurança dessas aplicações web são tão importantes quanto a segurança da própria rede. Isso aqui que o usuário vê. Então, quando você tem um ataque de defacement, né, ou seja, você alterar a página, isso não só mancha, não só tira aquele requisito que eu falei de confiabilidade, de entrega de uma aplicação do GDP, mas isso mancha a reputação de uma empresa. Imagina, tipo assim, se você entra no Facebook e o Facebook está com uma foto do Estado Islâmico. Facebook redireciona para uma página de pornografia infantil. Todas essas são coisas muito sérias e que mancham a reputação de uma empresa. E o que você usa, no final das contas, é a web. Hoje eu recebi um anúncio do Cloud9. O Cloud9 é uma web IDE que eu usei durante muitos anos, que era, na minha opinião, pessoal, é a melhor IDE para você programar em Node.js, era o Cloud9. Ele tinha os problemas dele. Quem comprou o Cloud9 foi a AWS. Então a Cloud9 falou, olha só, até junho a gente vai parar de criar máquinas novas e de junho a dezembro a gente vai descontinuar o Cloud9 para dar tempo de vocês fazerem o backup das suas aplicações. Eu falei, pô, bizarro, né? Mas
toda a IDE é online. E isso é muito preocupante. Primeiro, o seguinte, o que vocês aprenderam vendo o capítulo 1? Não existe nada na internet que não seja transferência de arquivos. Então, se você vê uma página HTML, se você vê um vídeo no YouTube, ou onde quer que vocês vejam vídeos, se você baixa a imagem, se você está vendo uma imagem no Google, se você está participando de uma WebDS, se você está usando o Google Docs, isso nada mais são do que troca de arquivos HTML, JavaScript, CSS e afins, trocados em pastas temporárias do seu computador. O que está sendo baixado para o seu computador e com que permissões? Isso é bizarro. Por exemplo, eu gosto muito de programar em Arduino. Acho o Arduino uma ferramenta maravilhosa de ensino. É uma porcaria de hardware, mas é uma ferramenta maravilhosa de ensino, é muito barato, qualquer um tem acesso. Pô, ensina vários conceitos muitíssimo interessantes e tem um problema fundamental disso aí. Tinha uma WebDAsh chamada CodeBender. O que o CodeBender fazia para você? Cara, ele permitia que você fizesse, programasse na nuvem, e ele fazia o flash, ou seja, trocava a imagem que estava no teu Arduino pela tua USB. Aí você pensa, pô, irado, porque você nem tem o Arduino instalado na minha máquina. Em compensação, você precisa dar acesso ao servidor remoto à tua USB. Imagina o problema disso. Isso não é o teu Arduino, isso é o teu celular. Para você poder fazer o flash de algo que está no teu USB, você normalmente precisa de permissão de administrador. Mas se você para pensar, se você faz o Hangout, né, pelo teu browser, o Hangout ele pede permissão para acesso ao teu microfone e ao teu vídeo. Não que você já não esteja sendo monitorado de 1 milhão de formas diferentes, todo mundo já ouviu falar sobre isso, mas isso é muito preocupante. Então, por que o investimento vai só para a segurança de redes e não para a segurança da aplicação? Por que o nosso desenvolvedor não sabe programar de forma segura ou não se preocupa com isso? É porque, em geral, quem desenvolve linguagem de redes, linguagem de redes não sabe desenvolver. Né? Essa é a piada mais comum dentro dos ciclos de computação. Né? Linguagem de rede, o cara vai para a rede porque não aprendeu a programar, não gostou de programar, e o cara vai programar porque não gosta de redes. Então, isso são coisas meio bizarras. Isso é muito comum nas empresas. Você tem uma equipe de infraestrutura, uma equipe de desenvolvimento, uma equipe de banco de dados, e essas equipes brigarem muito entre si. Porque, claro, olha só o projeto. O que um desenvolvedor web faz? Ele abre um servidor de aplicação e pede para o reporter. A reporter quer dizer mexer no Fire. Mexer no Fire quer dizer mexer com a infraestrutura. Cada infraestrutura faz tudo. Por que esse babaca não está usando a HTTPS e acabou? Então tem uma briga. Isso é muito mais do que simplesmente código. Tem toda uma questão de projeto aqui associado que vocês, como desenvolvedores, têm que se entender. Ou seja, eu tenho aqui... Nossa, ele mexeu aqui. Né? Vários problemas relacionados. Como os padrões da OASP, um dos primeiros padrões é tipo parâmetro de nova de dados. Requisições de HTTP vinda de browsers para web apps. Ou seja, onde eu vou ter URLs, toString, forms, campos escondidos, cookies, headers. E as aplicações web usam essas informações para construir páginas. Quando eu comecei a programar em JavaScript, cookies era a forma mais normal de você armazenar informações para o usuário. Você não armazenava no site da web, você armazenava na própria máquina local do usuário e usava cookies. Então, estou falando isso meados... Eu comecei. Não, eu tenho 32, vou fazer 33. Cara, eu comecei a programar, eu tinha 14 anos. 13 para 14 anos. Então, isso 99, 2000. Cara, que eu já programo há mais tempo do que não programa. E nessa época, volta de 2000 a 2003, foi quando surgiram padrões que hoje vocês usam. Por exemplo, assim, quem aqui já usou a tag div em HTML? Sabe como é que a gente programava em 2000 HTML? Table. Table direto. Table para tudo. Era table dentro de table. Você tem noção do quanto era... E aí, eu me lembro de volta de 2002, surge uma... E a gente só tinha acesso à informação muitas vezes por revista, né? A gente comprava a revista da banca, então tinha Webmaster, que era uma revista que vinha com várias ferramentas para você, que era um incrível Webmaster da vida, de tudo. Né? E, pô, e tinha vários softwares em ASP para você instalar. Né? ASP nem existe mais, ninguém usa mais ASP. E aí, uma das coisas assim, um novo padrão de desenvolvimento, tableless. Muito mais fluido, muito mais customizado, um código muito mais organizado. E a gente, meu Deus, sem tabela, que coisa louca.
E hoje todo mundo usa. A tag div não era algo que a gente usava para definir essas coisas. Esse redimensionamento não existia. A maior parte dos monitores ou era 1200 por 800 ou era 800 por 600. Então você botava duas opções e era isso. Se você para pensar hoje em dia, se a página não tem uma versão mobile, você já fica, nossa, que nojo. Você fica chateado, já fica incomodado. Então mudou muito isso. Né? É claro, Dreamweaver era a ferramenta de desenvolvimento. Vocês têm noção, alguém aqui já teve o desprazer de usar o Dreamweaver? Nossa, o Dreamweaver é nojento, né, gente? Dreamweaver é, pô... Fireworks. Hã? Não, Fireworks não existia. Não, mas Fireworks não existia pra gente na web. Não existia pra gente usar na web. Isso era coisa de designer. Entendeu? Hã? Não, quando usavam um que era da Microsoft, que era... não sei mais qual era. Então, os atacantes vão poder mudar qualquer coisa nessas requisições. Isso é um problema. Um exemplo disso é um ataque chamado Web Scatter, que eu quero que vocês procurem. É uma das tarefas para casa hoje. Então, como é que eu vou mitigar, né, esse ataque? Né? Ponto-chave. Eu vou checar antes de usar qualquer coisa uma requisição HTTP. Eu tenho que criar padrões de fazer as minhas checagens. Eu tenho que verificação do lado do cliente surge poucos efeitos, porque eu posso mandar coisas infinitas. Então, eu vou ter que rejeitar qualquer coisa que não seja diretamente especificada. Ou seja, eu tenho que ter testes. Gente, não adianta. Qual linguagem vocês programam? Vocês gostam de programar? Python, C++, C. O que vocês gostam, gente? Não precisam ter medo. Não estou aqui para julgar. Não sou professor de desenvolvimento. Eu, pessoalmente, gosto muito de C e Python. Ponto. C e Python. Exatamente. Assim, eu já programei muito em Java e acho um sofrimento desnecessário. Verboso pra cacete. Tem que escrever 300 mil É coisas porque pra ninguém fazer. escreve nada em Java, gente. A gente deixava a equipe de completar tudo. Né? Essa coisa de escrever em Java é mentira. Né? Você usava uns atalhos... Em Java você não... Fora o fato de dar no point set com qualquer coisa. Mas isso tem um motivo muito bom, né? Porque o Java te obriga a programar... Mas para equipe... Qual é o grande lance do Java? O Java para uma equipe grande, uma equipe onde as pessoas têm desenvolvedores extremamente heterogêneos, ela te obriga todo mundo a programar da mesma forma. Para você que está programando já está experiente, isso se torna uma gaiola. Para o cara que está começando, se torna um cão-guia. Então, isso era uma coisa positiva do Java. E uma coisa assim, vocês usam Eclipse ainda? Não, ninguém usa mais uma IDE gigantesca, a não ser que você trabalhe com C Sharp e use o Visual Studio, que é maravilhoso, só que ocupa, sei lá, 100 GB da tua máquina na versão completa dele. É mais. Eu já atualizei os PCs que a Visual Studio deixou lá na 120, porque eles usavam uma versão que tinha um monte de coisa. O Visual Studio é lindo. Porra, Mas é 100 GB. É lindo, mas é meia hora para iniciar, dependendo da... Então, entende o problema? Pega o seguinte, para que a gente usa IDE hoje em dia? A maior parte de vocês deve usar editor de código e chamar os interpretadores na mão. Ou então vocês vão usar uma ideia, por exemplo, no caso do Android, que a galera usa o Android Studio, não tem jeito. Ou se você programa para iOS, que você vai usar o Xcode. E é isso. Então mudou, inclusive, como a gente desenvolvia. Então esses problemas eles passam a ser muito mais sérios. Né? Então desenvolver testes, ou de caixa branca ou de caixa preta, passa a ser, né, importante. Estou falando de teste unitário. Qual a biblioteca de teste unitário que você usa? Silêncio constrangedor. Qual ferramenta de teste você usa? Quem que já usou um Selenium? Quem já usou um PyUnit, um CUnit, um JUnit da vida? Né? Vocês programaram em JUnit porque era matéria de engenharia de software que eu vi vocês fazerem isso em JUnit, não foi isso? Cara. E agora em Python. Foi o Eder que queria muito. Não, exatamente. Gente, mas isso é preocupante. Essa não é uma coisa que vocês veem em compute. Entende o problema? A gente ensina para vocês software de uma forma que já gera para vocês um software que não é bom. Então a gente vicia vocês a programar de uma forma que é ruim, para quando vocês forem trabalhar, terem que corrigir os próprios vícios. Aí entram coisas, como eu falei, o seguinte, por que não tem um THE para computação? Porque não precisa.
Mas pensa o seguinte, pensa em vocês programando. O cara que, por exemplo, eu entrei para a faculdade com 17 anos. Então eu fiquei na faculdade de 17 até meus 21. Né? E se eu tivesse saído do curso técnico e ido trabalhar, eu era um programador muito melhor, muito mais pronto para o mercado. Se eu tivesse passado 4 anos trabalhando, do que se eu tivesse feito faculdade. Por que eu fiz faculdade? Porque ele deu muitas outras ferramentas, me deu a visão para vários desses problemas, me deu a visão para outras coisas. São coisas distintas. Né? E aí que entra o papel da extensão. Vocês têm que buscar dentro das atividades de extensão de vocês essa experiência profissional que vai dar para vocês essa vivência de código. Né? É importante vocês terem esse sofrimento, esse número de horas de sofrimento. Né? Código é importante. Isso aqui, desenvolver teste, não sai da faculdade sem você participar de um projeto. Participa de um projeto de software livre. Não tá, o teu estágio está bom, o teu estágio não é desenvolvimento, participa do código-fonte de um projeto de software livre. Tem um monte de projeto aí precisando. Desenvolve uma ferramenta para o teu curso. Aqui, curso, tem essa ferramenta aqui, tá vendo esse processo da secretaria aqui, é uma droga? Agora vai ficar mais fácil. Tá? Então, né? Como isso aqui tinha sido feito para uma turma do IBGE, esses slides, eu tinha feito teste unitário no C#, né? Ou seja, ele modificou várias coisas do nome e botou logo, mas não trocou do C# para uma outra linguagem, né? Eita bicho safado. Né? Mas no C# tem um link legal aqui, mas eu vou botar dentro do Classroom. Pode entrar. Beleza. Eu vou botar aqui dentro do Classroom o material de testes unitários assim. E eu já quero combinar o seguinte: o trabalho vai ser em grupo. Eu vou trazer uma pessoa para a gente tentar resolver o problema de uma pessoa. Vocês vão ter que decidir, não me importa a linguagem que vocês fizerem, eu só preciso saber para eu buscar material sobre testes nas linguagens específicas. No que vocês vão... Grupos de até 5 pessoas. Vocês conseguem... J. Cláudio, mas eu não conheço ninguém. Olha que só que louco, na vida real você também não vai conhecer. Cláudio, como é que é a entrega da primeira avaliação que a gente vai ter? A entrega da primeira avaliação, vou colocar isso no Classroom, vai constar de um projeto, de um plano de segurança, seguindo a FC 2196, e de código-fonte. Nessa aplicação, onde eu vou usar o Kali Linux para bater em cima das aplicações do OWASP. E o que a gente vai fazer depois? A segunda parte do curso é vocês vão bater nas aplicações. A gente vai buscar um conjunto de aplicações que vocês vão invadir. Essa é a ideia. Ok isso? Ok. Dúvidas? Traumas? Desilusões? Ótimo, é assim mesmo, senão eu estaria fazendo faculdade. Então vamos lá. E aqui mostra, por exemplo, o teste unitário do C#, ele vai gerar uma interface aqui exatamente igual a coisa mais babaca do mundo, né? Vai gerar um software que é de soma, né? De números, a coisa mais ridícula. No C# você consegue gerar através da IDE, né? Trabalhando com injeções, o Visual Studio cria os testes unitários na mão. Cara, é uma ótima ferramenta. Eu odeio ele, mas é uma ótima ferramenta. Shuffle do Def 5. Hã? Shuffle do Def 5. Não, agora já foi, já tá falhando mesmo. Tá? Ele quer ter motivo para reclamar. Falha no controle de acesso. Controle de acesso é como você vai manter o usuário longe dos dados dos demais usuários. Isso pode parecer bobagem, mas né, é bastante importante. Muitos ambientes provêm autenticação, mas não lidam bem com o controle do acesso. Como isso quer dizer o seguinte, né? Eu já tive um problema no sistema que eu fiz, que o usuário X, com privilégio X, dava para o aluno... Foi sério. Como é que eu resolvo isso? Ou eu não resolvo? Não é minha responsabilidade resolver. Como é que eu lido, né? E muitas das vezes o sistema de controle de acesso é extremamente complexo, né? E é muito difícil de implementar completamente. Então muita gente está querendo colocar, usar coisas como blockchain para fazer controle de acesso, né? Blockchain, cadeia de blocos, onde você mapeia cada uma das operações. Então você não quer mais controlar o acesso do cara, mas mapear e refazer as operações que são feitas. Pontos-chave, né? Tenha clara a sua política de controle de acesso. Existem sistemas onde o controle de acesso é muito importante. O perfil do usuário é muito importante. Tem sistemas que não. Não use nenhum ID que possa ser manipulado por um atacante. Ou polêmica.
É o que todo mundo fala, não use controle de acesso centralizado, faça tudo distribuído. Isso é muito fácil de você manipular controle de acesso distribuído. Então, o que eu recomendo é, faz um controle de acesso centralizado. O Skype, né, eu me lembro de um caso muito interessante, há 10 anos atrás, a Microsoft veio aqui, logo depois de eles terem, pouco antes de eles comprarem a Skype, né, e o Messenger tinha lançado a solução deles de VoIP. Pessoalmente, como professor de VoIP, eu digo o seguinte, a aplicação da Microsoft era muito bonita, usava todos os padrões corretos, só tinha um problema, ela era centralizada, enquanto o Skype era descentralizado. E o Skype ser descentralizado era uma mentira. Como é que o Skype trabalha? Se vocês dois estão falando, ao invés de ligar o áudio pelo servidor, ele criava uma conexão peer-to-peer entre duas pessoas que estavam se falando. Só tinha uma coisa no Skype que era centralizada, que era a autenticação. Ou seja, se você se autenticar no servidor, a tua ligação era formada originalmente no servidor, e isso era feito por causa da bilhetagem, né, para eu poder cobrar, mas o áudio era trocado de forma distribuída, de forma que a Skype dizia, olha só, eu sou até legal, não estou vendo o que você está trocando de áudio, não estou guardando essa informação. Dois problemas, um, isso é ilegal. É obrigação, e a gente não tinha essa noção naquela época. A gente não tinha, ou não se tinha essa noção naquela época, de que, na verdade, o que acontecia é o seguinte, que você tem que ter a auditoria desse áudio. E tem que ser guardado, o Skype não tinha isso, olha, e a Microsoft fazia totalmente centralizado. Aí o pessoal começou a bater, a Microsoft veio aqui, né, tipo assim, é um esporte. Principalmente há uns anos atrás era um esporte, né, a gente era todo mundo software livre, vamos lá, e bababá. O pessoal da Microsoft veio aqui, pá, batendo, sua solução é uma bosta, sua solução é uma bosta, sua solução é uma bosta, e perguntaram, por que diabos vocês fazem isso centralizado? Aí o cara da Microsoft deu uma resposta que eu nunca vou esquecer. Quando dois terroristas usam o Skype para marcar um atentado terrorista, malditos terroristas. Quando dois terroristas usam o MSN Messenger para marcar um atentado terrorista, maldita Microsoft que não guardou esses logs. Para a nossa empresa, a nossa reputação é tão importante que se a gente faz isso, a gente estraga. A nossa solução tem um desempenho pior, a gente precisa gastar mais recursos para fazer a mesma coisa. Mas se a gente não fizer isso, a gente coloca a reputação da Microsoft em risco. E naquela época, 2006, 2007, eu não sei se vocês lembram, né, até de 2007 a 2012, a Microsoft teve uma queda vertiginosa, que foi a transição do final do XP para o começo do Windows 8. E o Steve Ballmer, por volta de 2007, 2008, dá uma palestra icônica que ele fica... Essa vista, tem aquele bicho, né? Quem não lembra a meta? O 7 é legal. O 7, não, é porque eles assim, É bom, os ímpares são o que é, exatamente. É beta e estável, beta e estável, né? E a gente paga, enfim. A gente paga. A gente paga. Alguém paga, eu não. A gente paga com os impostos, Microsoft Academic Alliance, pessoal, né? Distribui, o software da Microsoft vira A gente tudo para paga vocês sim. alunos. Brincadeirinha. Paga. A gente paga, tá? A gente paga, tudo. Vocês pagam. Eu não uso o Windows há muitos anos, né? Mas se você nota, entre o final do período do Bill Gates e o final do período do Steve Ballmer, a Microsoft teve uma queda muito grande. Quando o Satya Nadella ele assume a Microsoft, e isso muda muito o perfil de como você analisa as aplicações, ele muda o perfil da Microsoft. Né? Ele muda, dá toda uma virada para a Microsoft. Essa era mais mobile, essa era mais de orientação. E a solução da Microsoft passa a ser uma das primeiras soluções que trabalha de forma praticamente similar às interfaces para tablet, para computador e para celular. O Windows para celular eu não gostava, mas ele tinha diversos softwares e a loja da Microsoft tentava fazer com que o mesmo software funcionasse transversalmente. Enfim, né? Mas essas são as coisas que a gente tem que trabalhar. Falha de gerenciamento de contas e sessão, né? Como eu lidar com credenciais através do gap entre cliente e servidor. E mesmo as credenciais do back-end, né? Como eu lido com o gerenciamento de sessão, vendo que o HTTP é um protocolo stateless. O que é isso? Ele não guarda o estado da sessão, porque isso é muito custoso. As web apps vão precisar manter um registro de que requisição veio de qual usuário. Então tem que gerar novas sessões que IDs usando cookies, hidden fields, tags. Esses problemas acontecem desde os anos 90, a gente não resolveu.
Ah, no HTML não está resolvido nada. A grande questão é que isso não é um problema da linguagem de programação, é um problema protocolar. O HTTP não foi feito para isso. É muito ruim dizer isso, né? O HTTP foi feito para transferir arquivos. É um protocolo de transferência de texto. Ele não é feito para manter o estado de sessão. A gente usa para isso. Por quê? Porque a web evoluiu. Aí geram problemas que a própria arquitetura da internet causa esses problemas para a gente. Então é óbvio, mantenha as credenciais secretas. Tenta usar sessões de usuário randômicas, geradas automaticamente. Cross-site script, a gente vai ter uma aula só de cross-site script. Web browsers geram códigos enviados pelos sites. JavaScript, Flash e outros foram explorados só superficialmente ao longo dos anos. Hoje em dia, JavaScript, ninguém usa mais Flash para nada. Né? Tem alguma coisa escrita em Flash por aí? Oi, Xiao. Tudo bom com você? Né? Descobri. E aí é um problema de camada 8, né? Tinha 3 arquivos desse slide. A original sua, a versão do Chris e a atualizada que eu tinha que te mandar que eu não mandei. Camada 8, né? Aqui fica entre a mesa e a cadeira. Aí a versão do Chris aparentemente eu sem querer modifiquei na sua e a original ficou no meu drive. Aí a atualizada eu acabei de mandar pra tu. Não deu entendeu? Não, agora a gente já continua por aqui mesmo, vamos lá. Então, Xiao, isso eu estava falando para eles. Qual vai ser o trabalho da disciplina? A gente vai pegar um problema da FJ e construir uma solução de software segura, baseada nos padrões da OASP, e na segunda parte do curso a gente vai tentar quebrar a nossa própria solução. Tá? Tá? Se funcionar. Engraçado que eu fiz essa mesma solução com a turma do IBGE. O pessoal falou, Cláudio, não dá tempo. Falei, provavelmente não, mas vocês são todos desenvolvedores experientes. E tem muita diferença de você trabalhar com uma turma, né, com os caras que programam há 20 anos. Sério mesmo? Sério mesmo? Combinando o grupo. Agora chega assim individual. Consegui com a minha aula que eu ganho mais. Então, né, e se o atacante usar uma página para direcionar um ataque? Isso é muito normal. Ou seja, a aplicação armazena o conteúdo do usuário e reenvia para os demais usuários. Né? Como, por exemplo, quem se lembra daquela linda página, aquelas lindas aplicações do Facebook? Clica aqui e veja sua foto como aquele tipo de fada você é, põe a cor da sua aura. Né? Vamos montar o mapa das palavras. Ou então, aquele das palavras, eu sempre falo dessa aplicação foi maravilhosa. Vários ataques de dicionário surgiram ali. Pô, tem professores aí que fazem como é Game of Thrones. Sério? É. Quem foi? Quem? Aí muda o data aí Sério mesmo? Vai ver, tu faz teste, pô. Teve site no Facebook. Por quê? Esse teste de personalidade. Ah, sim, mas a minha senha é totalmente diferente dessa porra. A minha senha foi mais explorada do que todas. Minha senha é maravilhosa, foi engraçado, foi divertido. Né? Eu nem processei ninguém, foi tão legal. Esse período deu problema mesmo. Piada. O quê? Gente, vai fazer o quê? Acontece. Ou seja, a aplicação pode ter um ataque refletido, que foi show. Assim, onde a aplicação armazena um ataque só envia para quem fez essa requisição. Ou seja, hoje a gente ainda tem muitos formatos para explorar os dados que o usuário trabalha para a gente. E como mitigar essas questões não tente remover o conteúdo ativo específico que você pode colocar. E tem todo um treinamento sobre XSS que fica nessa página aqui, xssgame.appspot.com. Só toma cuidado. Essa página é muito legal. Eu nem botei esse no slide. Ah? Não tinha botado não. Eu sei, foi como você. Justamente porque tem que tomar cuidado. E eu não quero ninguém dentro do IBGE acessando essa página de dentro do IBGE. Não, mas essa página é do Google, é tranquilo. Tá. Aplicações web vão ler todos os tipos de inputs dos usuários. Desde bibliotecas, a DLLs, a back-end, executáveis. E, em geral, códigos C e C++ são vulneráveis a código de buffer overflow, onde a galera diz
Maravilhoso! Estou fazendo em Java, fazendo em Python, fazendo em Go, estou seguro. Porque a máquina virtual foi escrita em Python, Java, em Go, foi sim. Né? E aí, né, no momento, isso não vira código compilável da máquina. Ou então uma coisa que você tem que ter, quando você está usando uma linguagem interpretada, uma linguagem que usa a máquina virtual, procure se não tem um leak da tua máquina virtual, se não tem um exploit da tua versão de máquina virtual. Eu já tive um projeto que precisou ser cancelado porque tinha um exploit conhecido e facilmente executável numa versão da máquina virtual Java. O que um overflow é? A gente vai ter uma aula sobre overflow. É você tentar sobrescrever determinadas regiões de memória, onde você vai poder executar código arbitrariamente. Nessa aula vocês vão precisar fazer um pouquinho em C, mas olha só que interessante. Quando vocês trabalham com IoT, ou quando vocês usam uma placa tipo Arduino, o Arduino pode ser explorado. Inclusive, um dos trabalhos de um aluno doutorado lá, a gente estava brincando e tentando estourar a memória do Arduino usando operações de conta. É muito legal. Funciona e funciona fácil. Tá? Então, ponto-chave, assim, evite usar C e C++ para aplicações web. Olha que louco, a gente já faz isso. Não, tem muita gente que usa C++ para gerar aplicações web porque, sei lá, porque trauma na infância, não teve amor da mãe, não sei. Toma cuidado ao ler e escrever em buffer. Né? Isso é coisa muito comum quando você sai de Comp 1, né, que você aprende aloc e desaloc, você quer alocar e desalocar para tudo. Né? E aí é um negócio de satanás, porque alocar e desalocar para tudo precisa de muito cuidado. E não use a biblioteca de string de forma esdrúxula. Várias bibliotecas de string elas já vêm com falhas embutidas. Procure entender como é que é feita a alocação de dados, como é que as linguagens trabalham conteúdos como listas em Python. Listas funcionam de forma natural. Tudo são listas em Python. Mas o que isso quer dizer do ponto de vista de alocação de memória? Né? Não esqueçam que no final das contas você tem alocação de memória para trabalhar. Injeção de comandos e códigos. Aplicações web envolvem muitos interpretadores, chamadas SO, SQL, sistemas de template. Então, se eu posso fraudar uma requisição HTTP enviada para um servidor num formato específico, talvez eu possa fingir que eu estou mandando a aplicação vinda de código legítimo. Na turma de redes do período passado, foi o trabalho 1 da turma, eu não posso entrar nessa mesa, não dá. O trabalho 1 da turma era gerar um protocolo de camada 8. O que é isso? Um protocolo que funcionasse em cima do HTTP para gerar uma aplicação específica. E que aplicação era essa? Gerar dinamicamente uma carteirinha para vocês. O que é um protocolo, pessoal? Um protocolo é silêncio constrangedor. O que é um protocolo? Gente, eu tenho o semestre todo, estou até formado. No final do mês o meu dinheiro cai. O que é um protocolo? Vocês podem colar. Hoje vocês podem. Um protocolo são regras para você permitir alguma coisa. Seja uma comunicação entre duas pessoas, permitir é uma palavra forte. Possibilitar. Possibilitar é uma palavra forte. Definir parâmetros. Padronizar, definir de regras. São conjuntos de regras que estabelecem. É um conjunto de regras que vai definir como o processo de comunicação vai acontecer. É um conjunto de regras que vai dizer qual é a ordem, a sequência e a troca de um determinado conjunto de mensagens. Um protocolo não está dizendo respeito a uma aplicação, um protocolo diz respeito a um processo de comunicação, seja em qual camada que for. A gente está aqui vendo na camada de aplicação, mas ao longo do curso a gente vai ver ataques a nível físico. Isso é muito natural. Eu comentei com vocês na primeira aula que no final dos anos 90 era muito comum você ter o termo phreaker, que era o cara que tentava invadir redes celulares. Hoje em dia, invadir redes celulares é invadir um computador, porque é a mesma coisa. A partir do 4G, então, eu falo para vocês que o 4G é o primeiro protocolo de telefonia 100% digital. Vocês estão falando do VoIP? Não tem nada ali que não seja digital e discretizado. Isso aí é um computador, isso é literalmente um computador irmão. Não tem nenhum motivo de por que você não
não poderia usar o seu tablet como celular. E na prática você pode. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver várias pessoas que transformaram iPad minis em iPhones usando depois que vocês fizeram o jailbreak. Ah, então, mas fez jailbreak no iPad mini, meu amigo. Tem mais do que arrancar aquele negócio inteiro. Né? Eu trabalhei no Pedro II durante o tempo, meu coordenador de curso, né? O governo federal ele doou para os professores da rede federal, né, tablets ou computadores de acordo com a necessidade. Quem ganhava o tablet com chip de 3G, para você poder trabalhar e fazer isso. O meu coordenador de curso ele pegou o tablet dele com 3G, instalou uma aplicação de telefone e usava o tablet dele, que é o Samsung Galaxy Tab 3, com um telefone de 7 polegadas. Ele falou, claro, mas eu falo muito mais no WhatsApp do que eu ligo. Para mim tá ótimo. Eu faço tudo por aqui. Eu estou sempre em movimento, eu consigo sentar, eu consigo dar aula, estou sempre resolvendo alguma coisa, faço por aqui pelo tablet. Eu achei irado, a não ser quando eu tinha que atender o telefone, né? Que era um negócio assim bizarro. A telha. Era uma telha, exatamente. Só que se você parar para pensar, o iPhone XS, X Plus tem 6.2 polegadas. Que é quase 7. Que é quase 7. O primeiro Galaxy Tab que surgiu, ele era, no primeiro tablet Android, usava Android 2.2. E permitia você fazer ligações, ele vendia isso como um feature. E na época todo mundo sacaneou, porque quando você comparava o Galaxy Tab com o iPad, era engraçado. Era bem engraçado mesmo, porque o iPad era todo bem acabado, as aplicações eram lindas, e o Android tinha uma aparência de projeto, de faculdade, exatamente, todo mal acabado e... Mesmo fisicamente, né? Eram bordas grossas. As bordas eram grossas, o negócio era meio troncho. E aí, a partir do Android 3 é que isso vai melhorando. No Android 4, isso fica bom. Hoje, o Android é um sistema operacional extremamente robusto, extremamente bonito, extremamente bem acabado. O Android puro, então, é lindo. Mas naquela época não era. Só que isso eu estou falando de quase 10 anos atrás. E nessa época, quando surge, o pessoal bateu muito no Galaxy Tab. Hoje, as pessoas querem o Galaxy Note, o que é? Ele é um híbrido entre tablet e celular. E as pessoas gostam disso. Então, como é que eu vou mitigar injeção de comandos? Muito cuidado ao invocar o interpretador, uso limitado de interface quando possível, checar valores de retorno, testes, experimentos, determinar APIs, troca de XML, troca de ontologia, troca de formatos, num formato padrão muito bem definido. A definição é sempre o caminho para evitar problemas. Né? Aí eu falo para vocês, né? Se querem ver a coisa mais ridícula do mundo, tenta fazer um sistema de login e senha. Como é que vocês aprendem a fazer login e senha quando vocês aprendem a primeira linguagem web de vocês? E eu assumo a culpa. Eu dei um curso de linguagem de programação para controle e automação, que é o equivalente a Comp2, eu dei usando o Flask. O Flask tem várias ferramentas para você gerenciar login e senha. Mas a forma mais fácil de fazer é você criar um HTML passando parâmetros como valor. É mais fácil, ridículo. Mas isso é extremamente inseguro. Ou seja, usar sistemas de template, usar sistemas de controle de acesso, em geral, todos esses frameworks web já têm toda essa parte de autenticação pré-definida e bastante segura para que vocês usem com cuidado. E aí que eu vou fazer um meia-culpa, em geral os desenvolvedores do C#, eles são muito mais cuidadosos com esse tipo de API, de preocupação do que os desenvolvedores de software livre. Tem um aqui que vai ser hilário. Lidando com bugs, né? A gente precisa avisar o usuário de forma simples. Não adianta dizer que teve um bug. Na linha 353, eu não sei se vocês passaram por isso, mas eu passo direto, principalmente no governo federal, tem muita coisa escrita em Java, que aparece uma mensagem gigante do Tomcat. O erro 453 na linha tal, da base de dados SQL, de relacional, do caceta 4, e isso joga na cara do cliente. Ou seja, se você é um atacante, você pode usar esse tipo de coisa. Algum problema. Durante o curso lá que eu estava dando, um dos meninos tentou fazer alguma coisa com um dos softwares, lá do governo federal, e me retornou a tabela, como era a base SQL que ele estava tentando inserir. Olha que bosta.
O que ele fez? Gerou uma tag. Então, vocês querem ver um problema um pouco sério? Imagina o seguinte, login e senha. Como é que antigamente as pessoas faziam? O login e senha é uma base de dados. E você passava uma string SQL. Né? Select, o user, where user igual o nome que você passou, password igual o nome que você passou pela tabela tal. Se for igual, beleza, autenticado. Se você pode manipular o SQL, se você entende um pouquinho de SQL, você pode fazer coisas muito boas. Por incrível que pareça, isso funcionou. Vou chamar meu filho de Laptable para ver o que acontece no cartório. Hã? Você tem que carregar as caixas dos arquivos. Cara, eu estou com medo que eu precisei justificar meu voto porque eu estava numa conferência do ano passado. Quando eu tenho certeza que se eu não imprimir a justificativa e guardar dentro da minha carteira do meu título de eleitor, na próxima eleição, quando eu for votar, vai dizer, você está ilegal. Vocês estão rindo? Tá? Se eu não votar, eu posso ser despedido. Funcionário público ele está impedido de receber o provento se ele não estiver em dia com as obrigações eleitorais, sendo justificando ou votando. Eu não preciso votar, mas eu tenho que justificar. Tem que registrar um log conciso do que ocorreu e deslogar tudo. Tá? Ponto-chave. Faça com que as suas telas de erro não apresentem informações do sistema. Ou seja, dê um exception, faz um exception razoável. Né? Opa. Desenvolva seu próprio esquema de correção de erros. Configure o seu servidor como se você não fosse um animal. Cláudio, mas você não fala... gente, pelo amor de Deus. Não dá. Tem uma condição. Estamos em 2019. Né? A época do amadorismo já foi. Se você tem uma equipe de infraestrutura, que ela seja relativamente recente, aí entra o problema. Tu acha que o maluco que está lá na infraestrutura, está vendo os HTTP, os APAs, o negócio tudo, ele entende o teu servidor de aplicação? Já viu quem aqui já configurou um Glassfish? Sabe o que é um Glassfish? Trabalhou com Java EE. É bom, Shell? É legal? É maneiro? Configurar o Glassfish. Cara, eu imagino o seguinte, a minha visão pessoal do inferno é eu tendo que configurar o Glassfish num laptop, num notebook Windows, né, de 15 polegadas, no verão, no 485, corrigindo prova, tendo que fazer mudança. Mas no 485 você não vai ter notebook por muito tempo. Não, é o inferno, cara. É o 485 ideal, você é assaltado. Cara, meu Deus, você não é mais fixe? O que é esse negócio? Deve ser São 5 desses tópicos que não vão existir mais depois de um tempo. É o inferno, cara, dura pra sempre. Então, a configuração do servidor agora é um ponto muito delicado, porque como você divide entre equipe de desenvolvimento e equipe de infraestrutura, vocês têm um problema. Vocês têm um problema. Uso inseguro de criptografia. Parece imbecil o que eu vou dizer, mas muita gente acha que vai inventar o próprio sistema de criptografia. Antes que alguém diga alguma coisa, não use o seu próprio sistema de criptografia. Não inventa moda. Parece uma coisa idiota, mas várias das consultorias que eu dou são de imbecis que querem inventar o próprio sistema de criptografia ou querem inventar a própria cadeia de blockchain. Por que reinventar a roda? Porque... Cara, olha só. Você pode dizer o seguinte. O negócio eu uso AES. Não! Eu uso o LabNetX, que é a minha solução de criptografia. Desenvolvida pela gente, só a gente conhece. Cifra de Cláudio. Muito bom, cara. Tem até doutorado, bicho. O maluco passou 20 anos fazendo software. O AES fica robusto. Passou por 300 mil versões. E você fez a tua. Não, O mundo inteiro tentando não quebrar. O mundo inteiro tentando quebrar. E você usa esse negócio e... Vocês querem ter noção do tamanho do problema? Eu prestei consultoria para uma empresa que eu não vou nomear. A empresa podia usar todos os protocolos que eram tradicionais de VoIP. Passei muito tempo na minha vida trabalhando com VoIP. O que eles fizeram? Eles pegaram o IRC e fizeram um clone do IRC para vídeo e para áudio.
E a criptografia deles é que as pessoas não sabiam quebrar o pacote deles. E, portanto, eles eram seguros. A criptografia deles não era que ninguém conseguia quebrar o pacote deles, porque ninguém se importava. Era falta de interesse. É tipo que nem olhar minha conta bancária. Vou roubar o cloud, já se ferrou, já Vou botar 10 reais aqui pra tipo, ele poder sacar pelo menos. tipo, que pena. Não tem caixa eletrônica de 5 reais. Tipo, hoje em dia já tem. No CT é uma maravilha, a nota sai novinha, acho que eles fazem ali de manhã. Não, mas já tem caixa eletrônica de R$2, já precisei. 2? É. Ou seja, como eu digo assim, se mudar é um problema. Então assim, os algoritmos em geral são simples de usar, as APIs são prontas, são bem feitas, então não inventa moda, cara. Não inventa. Toma cuidado ao armazenar chave, certificado e senha. Tinha vários sites no começo dos anos 2000 que os caras armazenavam as senhas no cookie, cara. Gente, pô, armazenar senha no próprio... Armazenando no senha plano no banco. Não, quando não passava no URL, cara. Tinha... Porra, só que aí, eu já peguei parabéns na comunicação do aparelho e a senha de usuário. O roteador, gente, o roteador switch muitas vezes passa sem contexto plano, tá? Então uma das formas mais fáceis de você invadir a coisa é você pegar o modelo do roteador e ver se o cara não trocou. Até bem pouco tempo a da NET era assim. Ou a NET com Wi-Fi, quando os operadores passaram a vir com Wi-Fi embutido e carregado direto, isso era molezinha, passou a ser melhor, mas até bem pouco tempo não era não. Até bem pouco tempo era bem fácil, inclusive. Isso era assustador. Reconsidere se você deve armazenar essa informação. Em geral, tudo que você quer armazenar é tipo o maluco que é acumulador, que não tem necessidade nenhuma de ficar acumulando coisas em casa. Não armazena a senha dos usuários no banco. Faz um hash das senhas do banco. Você não precisa ter acesso a senha nenhuma. Cara, e uma vez eu estava numa reunião do pessoal de saúde, né, e o coroa falou para mim o seguinte: não, meu analista de segurança, meu cara da rede falou que se eu quiser eu tenho acesso a qualquer coisa no banco. Eu falei para ele, só seria muito fraco. Porque um cara sério não teria acesso a nada. Diga. Uma das coisas que a gente fazia, além de fazer a hash da senha criptografada, era adicionar extensões antes e depois da senha do cara. Sim. Porque isso evitava que, se caso um dia vazada a banco de dados de hash, o cara não usasse aquilo ali para fazer ataque de Rainbow e fosse direto. Não, mas o maluco sabe o que está fazendo, né? Então, faz isso para qualquer informação que você for armazenar. Arquivos de configuração, servidores externos, tudo que você tiver que trabalhar. Não, mas não inventa, cara. Eu tenho muito problema com isso até hoje. Ou então solução legada. Você é um engenheiro-chefe. Isso é muito comum em startup. Eu tenho um cara na minha empresa. O cara inventou a criptografia. Aí outra empresa te chamou e você foi embora. Diz, tá na API, dá uma olhada aí. E agora que está esse boom de startup de IoT, todo mundo inventa, não tem poder computacional para botar um AES no meu sensor. A gente já está fazendo esse negócio desde os anos 80, não tinha, né? Então assim, né? Ou então, por um Raspberry Pi eu posso criptografar os dados. O que você faz tanto com o Raspberry Pi que você não tem a memória para fazer? Estou fazendo deep learning no Raspberry Pi. Já começou mal. Né? Você está fazendo merda. Né? Então, tipo, né? Projeto, é por isso que a gente faz o plano de segurança. Porque o plano de segurança é um plano de projeto de software. Você não, né? Não faz. Não inventa moda. Né? Então, basicamente, o que o OWASP está dizendo para a gente? Deixa de ser mongolão. Né? Segue um bom senso, segue um padrão, planeja o teu projeto antes. Cláudio, mas o projeto de software é dinâmico. Ou então a frase que eu mais odeio: eu uso Scrum, eu tenho várias iterações, não dá para manter segurança com várias interações. Você não usa Scrum, cara, você usa bunda lelê, é um outro processo de software. Né? É programação orientada a desastre. Né? Quando você trabalha com Scrum, você vai colocar essas preocupações de segurança como uma das atividades que você tem que fazer com alta prioridade.
Você acha que no teu banco você gostaria que fosse vazável? E é vazável, tá, gente? A gente já viu isso diversas vezes. A Play Store, a PSN perdeu quase $1 bilhão em valor de receita quando vazaram os dados do cartão de crédito. É óbvio que isso tem que ser preocupante. A gente não está mais Porque o que eu não gosto do curso de segurança? O curso de segurança me força a ser um psicopata. Né? A me preocupar o tempo todo com o que as pessoas estão falando, com o que as pessoas estão fazendo. É óbvio. Mas eu vou pedir para vocês, assim, mas vocês são moradores do Rio de Janeiro. Vocês saem de casa à noite, sem olhar para os lados, sem saber o que vocês estão fazendo, mexendo com o celular, balançando dinheiro assim na rua, com cordão de ouro até a barriga, né? Tipo, Os caras saem cordão de ouro na rua, né? Você fica preocupado com esse cara. Esse que é o perigoso, né? Então, a mesma coisa acontece com o software. A gente não está mais no momento do software artesanal. E a minha preocupação é que vocês saem da faculdade sem sequer pensar nisso. Segurança não faz parte da disciplina de rede. Não dá tempo. Segurança é um curso, é uma eletiva. E se é que é uma eletiva. Não é para computação. Mas é para produção e controle. Louco, né? Ah? Faz todo sentido. Administração remota de falhas. Há 10 anos atrás, 5 anos atrás, quando surgiu o Remote Desktop, tinha várias firmas que diziam que iam fazer manutenção da tua máquina remotamente, só você abrir uma porta. Hã? Não lembro, pô. Eu sabia, pô. Vamos simplificar esse passo com não. Né? Não. Muito poderosa, muitas vezes escondida, muitas páginas web, muitos sistemas tinham isso embutido de alguma forma, e às vezes de formas de administração remota não tão bem parecidas, como por exemplo, né, quando você instalava software de rede para pessoas com deficiência. O truque mais faixa branca para você invadir o Windows é você pegar um live CD do Ubuntu ou de qualquer outro Linux, ir lá, modificar, né, o software de acesso para pessoas com deficiência visual, reescrever, fazer uma cópia do CMD, subscrever esse software, apertar durante 8 segundos e você tinha um CMD com permissão de administrador. É o truque mais faixa branca de todos, de você acessar o Windows. E olha que louco, funciona também para o Windows 10. Eu testei outro dia. É uma falha que nunca foi consertada. É claro que é um truque faixa branca, por quê? Primeiro, se você tem acesso à máquina física, acabou o seu problema, né? Você não tem mais dificuldade. 2. Você tem que saber que o software é esse. E 90% dos usuários nunca vai saber. Né? 3. Você tem que saber montar uma partição NTFS, NTFS 3G, dentro de uma pasta Linux. Também não é exatamente, né, a coisa mais, né? Não, é bem trivial. Né? Enfim, não é difícil, mas é pouco prático, né, em casos reais. Porque a gente vai falar nas próximas aulas sobre segurança física. Você não deixa o seu servidor do lado, né? Que nem no Batman vs Superman. Na cozinha, né? Ah. Deixa o servidor do lado da cozinha. Exatamente. Ou no CCS, tem uma função pingando para Se poder. você tiver uma gravata borboleta, você é sensação. Não, exatamente. Pô, não faz sentido. Não, mas ele é o Batman, cara. Falando desse do CCS. Não, ele é o Batman. Ele Ele é o Batman e ainda Batman assim ele tem que descer na Hã? cozinha e plugar um pendrive. Sou o Batman. Não, esse servidor é do Lex Luthor. Aquele, É, Achei que aquele, fosse ao contrário. Eu fiz questão de E ele tem que descer, plugar o pendrive no servidor e depois ainda perder Não, o pendrive. plugar o pendrive no servidor. Começamos péssimo. E perdeu o pendrive depois. E perdeu o pendrive depois. Não, plugar o pendrive. O Batman plugou o pendrive no servidor e funcionou. E foi embora lá. E foi embora. Gente, pelo amor de Deus, né? Pô, o Batman o sonar lá estava melhor. Né? o servidor do CCS já foi corrigido já? Hã? Porque esse servidor do CCS. Não, o servidor do CCS tinha um problema que é o prédio. Acabou. O prédio vaza quando tem chuva. Vou fazer o quê? Só se eu trocar o prédio.
Não tem o que fazer. Gente, assim, Ricardo, se você for lá no CCS, tem umas canaletas de ferro que pra passar os cabos. Fui eu que mandei botar. Eu que fiz aquele projeto, porque eles não tinham isso no CCS. E passava por onde os cabos? Você quer que eu conte? É isso aí, buracos na parede eles ficavam no teto. Se você for na Secretaria da Odontologia, o cabo sai do teto. A gente tem que ajudar esses caras, bicho. É muita sacanagem. É isso, então um cabo, um buraco na parede, sai um cabo de rede. Lá, como se fosse uma teia de aranha. Aí bota aqueles copos Não, mas pra segurar. que auditoria de segurança? Tem auditoria. É um cabo de rede que cai. O site da medicina foi invadido e botaram o... Não sei se vocês sabem o que é furry. Então, trocaram tudo por aquilo. Então a gente foi chamado da segurança pra ver o que aconteceu, né? Então aí aconteceu uma coisa muito bizarra dentro da medicina. Os caras não sabem usar. Você viu os tabulas do janela aberta. Sim. Olha só, a gente fez um projeto de rede. A gente subiu o armário de servidores. É óbvio, por que você sobe o armário de servidores? Simples, para caso aconteça alguma coisa, não estava encostado no chão. Isso é normal do projeto de rede. Que bom, porque se não tivesse no chão, tinha alagado. O meu servidor, sei lá, tipo, 20 mil reais. É um fixer lindo, com RAID. Eles compraram um firewall pica também. Teve um desconto, sabe usar? Tinha tudo nós. O professor deixou mostrar lá. Hã? Ensinou eles como usar. Ou seja, corta esse negócio de administrar pela internet, separa a aplicação de administração da aplicação principal, nego faz uma aplicação única, né? Limita o escopo da administração remota se você não tiver escolha. Considera o uso forte de autenticação. Smart Card faz um token. Tem muita gente propondo propostas com blockchain e blockchain precisa estar na rede. Se você... blockchain local. Não existe blockchain local. O que existe é DHT, Distributed Hash Table. A gente vai ter uma aula sobre blockchain. Mas blockchain precisa estar na rede. O que você pode fazer é um contrato inteligente. Smart Contract que usa uma Distributed Hash Table. E é isso que a gente faz. Um DHT. Não usa blockchain. Blockchain é mentira. Né? Dessa forma que está sendo vendido. Põe um blockchain aqui que vai resolver o problema. O nome disso é... Deixa eu dar lá. Má configuração de aplicações e servidores web. Tem uma crítica que eu faço muito aos meus alunos de mestrado e doutorado, que é a seguinte, bicho, se você vai usar uma aplicação, aprenda a usar a aplicação. Se você vai usar um editor de texto, saiba produzir texto para o seu editor. Se você diz para mim que é administrador de rede, saiba administrar a rede, desgraça. Né? Então, todas as aplicações e a própria rede vão possuir opções de segurança que podem expor falhas. Contas e senhas padrão nos dispositivos. Cara, se você não trocou, você é idiota. Está errado. Cláudio, mas o atacante está errado por vir atacar. É óbvio. Mas ele já é um atacante. Ele já começou com a intenção errada. Você não tranca a tua casa, não? O dia do que me roubar que tá errado. Eu podia deixar minha sala aberta, é óbvio. Mas no mundo real, isso não é factível. Né? Você não deixa a tua carteira aqui, na mesa, e vai embora. Não adianta botar isso aqui, conta e senha padrão e deixar. Bibliotecas necessárias, isso aqui é uma coisa que é muito comum, todo mundo faz, é muito normal, a gente esquece, porque as aplicações são muito grandes. Backups extras, aplicações de exemplo, ou coisas mais simples, como por exemplo, o cara coloca o armário com os backups de fita do lado do servidor. Pegou um incêndio, queimou o backup e o servidor. Do que serviu você ter backup? E eu falo sempre isso aqui. Quem aqui já viu o código em Clipper? Clipper. Quem já acessou uma base de dados em Clipper? Clipper é muito interessante, que a base de dados e a aplicação são tudo parte da mesma API. É tudo junto, a linguagem e a aplicação são juntos. E uma vez o cara falou assim, não, tem a base de dados, as operações dos anos 80. Beleza, conectar, está na base em Clipper. Tá. Como é que acessa Clipper? Você programou em Clipper? Nenhum. Para mim, aquilo ali tá perdido. O que eu estou fazendo agora deixou de ser segurança, deixou de ser auditoria, sabe o que passou a ser? Arqueologia. Como é que você acessa? É sério, eu não estou de sacanagem. Como é que você acessa? Aplicação em COBOL.
COBOL está voltando a ser uma linguagem que as pessoas estão estudando porque as pessoas que programavam COBOL se aposentaram. Então dá manutenção do sistema. Agora, eu não quero isso para minha vida, não. Mas eu não quero. Porque se tem um professor, um funcionário aqui do NCE que foi professor, deu aula de Cisco, consciente que, olha, eu vou me aposentar e vou dar consultoria em COBOL, porque eu programei muito COBOL na minha vida e vou ganhar dinheiro. Eu olhei para ele e falei, certo, justo. Eu fico olhando assim para as coisas e falo, gente, que backup é esse que você faz que você não pode acessar? Isso não é backup. Que isso não é culpa dos caras de 20 anos atrás, porque eles fizeram exatamente o que a gente ensinou para esses caras a dizer que era backup bom. E a gente está fazendo a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. A gente não tem uma forma de armazenar que permita que os nossos usuários daqui a 10 anos possam acessar os nossos dados. Ah, mas isso é problema dos caras daqui a 10 anos, não necessariamente. Então isso não é backup, gente. Era melhor ter essa bosta no papel. É ruim de ouvir isso, né? É estranho de ouvir isso. Mas a gente faz esse tipo de coisa e não está nem ciente disso. O cara que é administrador de rede põe lá a fita DAT, salva as coisas na fita e tira. E guarda no armário. Isso é um problema muito sério. Né? SSL mal configurado, que é a coisa mais... SSL mal configurado, certificados autoassinados, são as coisas mais ridículas do mundo. Estou usando certificado digital, estou seguro. Aí como é que o cara fez isso aqui? Next, foi. E aí não sabe o que está fazendo. Mensagens de erro que informam mais que o necessário, ou seja, um expõe a arquitetura de rede. Serviços administrativos não usados, PHP admin, então, Django admin, todos esses serviços de administração são a coisa mais ridícula do mundo. A gente é ridículo, a gente é medíocre fazer isso. A gente esquece. Cláudio, você já esqueceu? Com certeza, todas essas coisas aqui, com certeza eu já fiz, gente. Pessoas erram. E o que vocês têm que ter mais dentro da cabeça de vocês é que as pessoas não erram de sacanagem. As pessoas erram tentando fazer o trabalho delas. Mas se já tiveram tão atolados de coisa, né, que o bom é inimigo do ótimo, satisfaz com o regular e se o ruizinho safado tá valendo. E depois esse ruizinho veio atormentar sua alma meses depois, dizendo assim, devia ter feito isso direito, mas eu não tinha tempo e você não estava de sacanagem, você estava querendo safar o problema. Eu tenho um colega que ele é extremamente bem sucedido, é um cara muito inteligente, um excelente desenvolvedor de software, que ele trabalhava por uma empresa de telecomunicações que a gente vai chamar, por critérios de segurança, de empresa O Estrela. A empresa O Estrela, né, para a gente não liberar o nome da empresa, a empresa O Estrela pediu para esse cara o seguinte, que ela queria o log das atividades dos usuários, uma coisa assim, que é um projeto enorme, e que, na verdade, queria acumular o log durante 3 meses, e falou, o software vai demorar... Ele falou assim, o software demora 2 meses para ficar pronto. Aí os caras falaram, você tem 1 semana. Os caras ficaram falando, impossível? Não, você tem 1 semana. O que o cara fez? Ele programou a interface em 1 semana, de tudo que tinha que fazer, e tudo que a interface fazia era jogar dados no banco. Durante os próximos 2 meses seguintes, ele ficou programando o back-end que faltava do software que foi pedido para ele. Se alguém tivesse pego ele, isso era justa causa, né? Ele, né? Isso é fraude, inclusive. Mas, né, era melhor ter... Enfim. Mas é o que aconteceu. Ele é um excelente desenvolvedor. Então, às vezes, você faz umas soluções que são um lixo, mas simplesmente precisa não ter tempo. O teu administrador de rede não está de sacanagem. O teu programador não está de sacanagem. Como é que eu vou mitigar? Aplique os patches. Olha os patches das versões de software que você usa. A anatomia de um ataque mais simples é você usar um scan de porta para ver quais serviços estão ativos, para ver qual versão dos softwares estão rodando na tua rede. Aí você vai buscar no Google, né? Exploit, para você não precisa nem ter um cérebro. Olha que coisa ridícula, eu falo isso todo período. É óbvio, qualquer imbecil faz isso. Você pega comprou um notebook com um usuário fake no Mercado Livre via boleto. Comprou um ThinkPad, porque os ThinkPads são lindos, maravilhosos, são que nem baratos. Vai ter uma guerra nuclear, você vai barato e ThinkPad, eu amo esses computadores que acho lindos, maravilhosos, assim, aqui no Rio de Janeiro, então, quem se movimenta muito, ThinkPad é uma coisa de Deus, e você consegue relativamente barato, ele no Mercado Livre, você comprou com um usuário fake com boleto, tá? Instalou o Tails, né, que é uma distribuição que já vem com um Tor embutido, o Kali, dentro de um pendrive de boot, porque você tirou o HD da tua máquina e está rodando
através de um Wi-Fi USB numa outra porta USB. Entrou no Starbucks, foi tomar um café. Lá, café, pá. Foi lá, sentou no Starbucks. Começou a ver os servidores aqui da FRJ. Deu um Nmap nos servidores da FRJ. Você tá com raiva? Reprovou cálculo pela 4ª vez seguida. Já quer matar alguém. Começou lá. Usou a ferramenta de scanning. Procurou o exploit daquela versão de software. E aplicou o exploit. Qualquer imbecil faz isso. É fácil. Essa é a anatomia mais básica de um ataque. E auditar esse tipo de coisa é muito difícil. Eu estou passando exatamente por esse problema hoje. Como auditar redes Tor. Alguém que usou o Tor para esculhambar o próprio cara. Como auditar o que o cara fez e como auditar se o cara fez. Isso é muito complicado. Então você, como administrador de rede, você tem que usar o próprio scan de portas da tua própria rede para descobrir o que está fazendo. E fazer o hardening dos servidores. Né? Então como é que hoje a equipe de software tem que estar? A equipe de desenvolvimento, ela inclui os desenvolvedores, um cara da equipe de infraestrutura e um cara da equipe de banco de dados. Para que esse cara tem que se sentir responsável do projeto. Ele tem que entender quais são os problemas do projeto. Ele tem que aprender com você, desenvolvedor, o que está acontecendo. Como se tornar seguro? Ou seja, isso aqui foi o Shaw que fez, porque eu não colocaria essas coisas aqui não. Estudo constante. Treine os desenvolvedores. Isso aí foi você mesmo. Eu só adicionei um texto a mais. Ah, então eu botei tópico só, né? Ah, não sei. Use o WebGold para aprender como falhas funcionam, que é uma ferramenta do OWASP, está na página do OWASP. Escreva regras de segurança para sua aplicação. RFC 2196. Faz o projeto de segurança. Eu vou dar um prazo para esse trabalho, provavelmente vai ser no começo de maio. Vai servir como avaliação 1 de vocês. Faça revisões de código e refactor e teste de penetração periodicamente. Eu quero que vocês me mostrem que conseguem fazer uma aplicação segura. Vocês conseguem pensar no projeto de rede. Claro, se a minha aplicação for mobile, ótimo, me mostre que você pensou nesse projeto. Não existe aplicação mobile, a não ser que você esteja fazendo um joguinho offline, e até o meu joguinho de Star Wars eu tenho que mandar dado para a nuvem. Não tem mais esse negócio de não mandar coisa para você, trocando dado com a internet, galera. O que vocês fazem quando acaba a internet do computador de vocês? Nem no Stack Overflow vocês vão mais. A internet se tornou quase uma necessidade. O cara que não usa a internet está fora do jogo. Então vocês precisam pensar. Fazer refactor de código é a maior mentira da história do desenvolvimento. Só faz refactor quando dá problema. Atrás de bug. Você não faz refactor para ficar me dando melhoria de software. E isso é a fonte dos problemas. Teste de penetração. Por que as pessoas não fazem teste de penetração em aplicação? Primeiro, que não quer ferir o orgulho de ninguém. De segundo, que não tem um profissional que faça teste de penetração em empresa. O profissional de segurança numa empresa que não é de segurança é um problema. Ele é visto como o cara que faz testes, né? É visto como o teu inimigo, o cara que você tem que bater. Você pega ele no estacionamento e quebra o joelho dele. Né? Pô! O trabalho do cara é ver que você fez besteira. Você não vê ele como teu aliado, ele não está ali para te ajudar. É isso o problema hoje das grandes equipes de software. Ele cara vê a infraestrutura como inimigo do cara do desenvolvimento, como inimigo do cara do banco de dados. Os caras brigam. Você abre uma requisição, demora uma semana, porque o cara empurra com a barriga porque você é treta. Você vai aumentar o trabalho dele. E aí isso é um problema. Então assim, o cara quando faz um teste de penetração, ele chama uma empresa de terceiros e o cara esconde o maluco numa sala, tipo assim, que o cara não tem acesso a nada e o relatório diz que tá tudo lindo. Aí quando tem um problema, assim, ó, a empresa que é vagabunda, não sabe fazer. Esse analista de segurança aí, mas o cara escondeu a rede do cara, escondeu os problemas. Você só pode ficar aqui, aí corta o cara com um firewall bizarro, corta o cara numa VLAN. Gente, é muito difícil. O mundo real é muito difícil. Né? Não é essa coisa bonita que a gente está aqui vendo na faculdade. As pessoas têm dificuldades. As pessoas, ao lidar com software, você está lidando inerentemente com gente. E gente tem problemas de ego enorme. É uma responsabilidade de todos. Os clientes têm que exigir que as aplicações web não possuam esses 10 erros. Os desenvolvedores vão ter que se responsabilizar pela segurança do código. E as organizações vão ter que garantir que essas aplicações não tenham nenhum desses 10 erros. Vão conseguir? Não. Mas isso tem que ser uma meta, isso é um requisito não funcional do teu código.
Se você não explicitou que você tem que tratar, ou por que você não quer tratar disso aqui, aí é um problema. Aí, beleza. E obrigado, xiaokong@gris, né? Tipo, usar os meus slides e mudar. Aí tem o GitHub do Xiaokong, Yongkong, né? Com a parte, curte a página do Gris, né? Então agora o Gris está no meu canal no YouTube, né? De nada, né? Bicho safado, né? Se não der F5, ele volta pro original. Eu já restaurei ele. Eu sei, cara, mas agora eu tô só te gastando. Né? O próxima vez eu mando um PDF. Mas tá, é isso, senhores. Esses são os 10. Leiam a página do OWASP. Leiam a página do OWASP. Deem uma olhada. Vejam o F696. Vou colocar o trabalho. O trabalho vale como a nota 1 de vocês. Cada um dos 10 ataques vai valer meio ponto. Se você mitigou e me provou que mitigou. O software vai me valer mais uns pontos. Relatório conjunto de pontos, isso vai formar a nota 1 de vocês. Então, vou trazer problemas. Busquem problemas do UFRJ, se vocês não quiserem trazer. Senão, eu vou trazer os problemas do PPGI e os problemas aqui do INSEP que vocês resolvam. Vocês vão ter um mês. Que dia é hoje? 2? Então, que dia é dia 5 de maio? Que horas são? 5 de maio é numa segunda. Domingo. 7 de maio. 7 de maio. 7 de maio, parece um bom dia. Meus estagiários têm a obrigação de me lembrar que é 7 de maio que eu combinei uma vez que eles também estão fazendo a disciplina. Vou colocar isso no Classroom e vou escrever as regras de trabalho. O que é o trabalho? É a entrega do relatório no template da SBC, Sociedade Brasileira de Computação. Computação. Estou falando sério, eu fico com raiva. Se você não consegue nem seguir um template, pelo amor de Deus. Já tem LaTeX. Tem LaTeX, tem ODT, tem NOC. Só não tem negócio lá da Apple. Só não tem negócio lá da Apple porque ninguém usa mesmo, né? E aí... Até que é padrão. Não. Já tem no Overleaf pronto. Só exportar o template. Não precisa nem baixar a ideia. Não precisa nem baixar a ideia. A ideia tem online lá até. Isso, então, pô. Gente, relatório e página no GitHub. Cláudio, eu não tenho uma conta no GitHub. Já tá errado. É uma curva de aprendizado, é super tranquilo. Já coloca lá. Não, tem um negócio chamado Rich Text. Se você não sabe LaTeX, no Overleaf tem um negócio chamado Rich Text, transforma o LaTeX em TXT. Para você botar automaticamente. É tão fácil, vocês vão tentar errar e não vão conseguir. Senhores, estão liberados. No seu TCC, tem relatório?